Bem, pessoal, bom dia a todos. Daremos início agora à apresentação de resultados do quarto trimestre de 2024 e ano de 2024 da Moura do B. Eu sou Alan Aquino e para apresentar os resultados, Diego Vilar, CEO da companhia, Diego Vanderlei, CFO, e Diogo Barral, diretor de Relações com Investidores. Para fazer perguntas, utilize a opção do Q&A, que ao final dessa apresentação iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Gostaria também de lembrar que eventuais declarações que possam ser feitas durante a conferência são baseadas em premissas da diretoria da Moura do B. As considerações futuras não são garantias de desempenho, pois envolvem riscos e incertezas e dependem de fatores que podem ou não acontecer. Feito o disclaimer, Vilar, você está com a palavra. Obrigado, Alan. Bom dia a todos. Mais uma apresentação aqui da Moura do B, fechamento do ano 2024. Para a gente, é uma apresentação de resultados muito importante, porque fecha um ciclo de 5 anos desde a abertura de capital, né? Agora, em fevereiro, a gente completa, esse espaço de tempo, e ele é um marco porque é exatamente a média do ciclo completo do desenvolvimento imobiliário de um produto na Moura do B. Se vocês entendem que desde a prospecção, aprovação, desenvolvimento, lançamento, comercialização, construção e completo repasse, entre condomínio e incorporação, a média do nosso ciclo ele acontece exatamente nesse mesmo espaço de tempo. Então, olhar para os números e a evolução deles ao longo desse tempo fala do quanto que a Moura do B evoluiu e procurou e cumpriu o que nós tínhamos apresentado ali no final de 2019, nos primeiros dias de 2020, como expectativa para os próximos 5 anos, quando da sua abertura de capital. Então, quando a gente olha alguns números, vamos passear aqui primeiro por lançamentos. A gente saiu de 672 milhões por ano e fechamos o ano de 2024 com 2 bilhões 543. A gente tem um crescimento médio ao ano de 39%. Mostra o que a gente sempre disse, né? A gente tem um posicionamento estratégico no Nordeste que é muito singular em relação a quem explora um único mercado, no máximo dois, porque é o segundo maior mercado imobiliário do Brasil e a gente consegue combater. E se vocês voltarem aqui no tempo, né, nesses 5 anos, o Brasil passou por vários momentos, né, desde a pandemia, que não estava na previsão de ninguém, ao mesmo tempo, esse ciclo louco de redução de taxa de juros, aumento de taxa de juros, baixa, sobe novamente, governo que muda a política econômica para um lado, para o outro, orientação política de governo também que vai para um lado, vai para o outro. Enfim, a gente tem o Brasil sendo o que ele é, né? Uma instabilidade de cenários. E a gente assim conseguiu, ano a ano, crescer, expandir para mais duas praças, expandir linhas de produtos, né? Diversificar o risco da operação da companhia. Fomos capazes de fazer isso a uma média de quase 40% ao ano. Mas lançar é uma parte dessa jornada. Uma outra mais importante é ter o seu produto muito bem aceito, muito bem comercializado. Então veja que a gente sai de 542 milhões de vendas em 2020 para o patamar de 2.400 em 24, né? Aqui já é um crescimento de 35% em vendas. Não é exatamente igual ao mesmo crescimento de lançamento, porque muitas vezes eles não acontecem nos primeiros dias do ano, né? Ele acontece ao longo do ano. Então a gente tem esse efeito sazonal, de descolamento entre uma data e outra. Eu vou descer aqui para o VSO, porque a gente mostra o quanto que eles foram muito bem aceitos, né? A gente navegou com o VSO na média entre 45% e 50%, sendo que em 2024 a gente fecha com 54,3%, um dos melhores do setor. A gente, inclusive, pelo próprio VSO, sempre falou para vocês que a companhia ela não atua ao limite do que o mercado consegue absorver dos nossos produtos. O mercado demanda mais. A nossa âncora de lançamento e vendas está no nosso paradigma financeiro, do qual a gente não quer ser uma empresa alavancada, pelo contrário. E mesmo assim, nessa conta ainda não pode sair menos do que 100 milhões de pagamentos de dividendos ao ano. Então é isso que faz a empresa ter a cautela no seu mix de produto, tanto da linha Mood, Moura do B e Agora Única, quanto também do modelo de negócio, condomínio e incorporação,
ter a cautela de não expor tanto. Tanto é que o mercado tem capacidade de absorver mais, o VSO fala uma parte dessa história, mas nunca foi tão baixo, né? A gente fez uma pesquisa recente, dos últimos 10 anos, a posição de estoque nas capitais que a gente atua nunca foi tão baixo. É o menor número, fechou 2024 com o menor número da série histórica de 10 anos. E também o número de meses a comercializar esses produtos, caso mantenha a velocidade de venda dos últimos 12, é o menor do Brasil. Então, isso é muito importante para mostrar a vocês o quanto que a Moura do B tem capacidade de crescimento, mesmo nesse ambiente adverso de taxa de juros atualmente. Então, voltando aqui agora para uma outra ponta, né? A da receita líquida, antes de eu fechar estoque, retorno de patrimônio de vida líquida. A gente cresceu de 513 milhões para 1 bilhão 570 é, em 2024, um crescimento médio ao ano de 32%. Aqui, como vocês bem sabem, sofre o efeito do POC nas incorporações, né? O reflexo do crescimento dos lançamentos e vendas, ele se dará um pouco de delay à frente, né? 1 a 2 anos é que vai crescendo. Por isso que 2025, 2026, o crescimento da receita da Moro do B é bastante robusto, por conta principalmente do desempenho do ano passado. Agora, o que mais importante, a gente sempre disse a vocês, e é isso que a gente busca, a gente não quer ser a maior incorporadora, a gente quer ser a mais rentável, a gente reverte, já a partir de 21, uma série de prejuízos que a companhia vinha dando, saímos de menos 104 milhões, ou seja, um prejuízo de 104 milhões em 2020 para 251 milhões de lucro no ano de 2024, né? Um crescimento médio ao ano de 44%. E é nisso que a gente foca, né? Melhorar ainda mais. Desde que o lucro cresce, é o percentual de crescimento médio ao ano maior do que os dados operacionais e do que a própria receita. E é normal, a gente vem ganhando eficiência, né? A despesa da Moro do Bem é muito controlada, o nosso G&A sobre receita é um dos menores do mercado e vem melhorando a cada trimestre, a cada ano. Conforme a gente vai crescendo, a gente consegue ainda mais diluir as nossas despesas comerciais e nossas despesas administrativas. Então, é de se esperar uma melhoria de margem e tanto o volume de lucro quanto de margem de lucro líquido. Aqui um pouco abaixo, o nosso estoque, ele, apesar de a gente ter lançado mais, mas a performance de vendas foi muito boa, a gente fechou o ano de 24 com 2.200, mas com menor índice de cobertura em relação a 2023, né? São 11 meses se a gente mantém a velocidade de vendas. Por isso que a gente considera o nosso estoque muito confortável. Mais à frente, tanto o Diego quanto o Diogo vão falar sobre isso. Vocês podem olhar que o estoque pronto é muito baixo e irrelevante, para falar a verdade, e ele tem sido muito saudável na sua curva de comercialização. Não é à toa que o VSO é tão alto quanto a gente apresentou. O retorno médio do patrimônio, né, a gente reverte quase 20% negativo para 17,5%. Nosso alvo é 20, no mínimo 20%. A gente está nessa trajetória. Logo, logo a gente encaminha para estar nesse patamar. E a política que eu falei, né, de ser uma empresa desalavancada, mesmo com o pagamento de dividendos, a gente chega no final de 24 com 7% de dívida líquida sobre PL. Se você extrai a o dividendos da conta. Os últimos 3 trimestres consecutivos a gente gera caixa. Vanderlei vai falar um pouco mais sobre isso à frente. Reforço aqui para vocês, né? O Land Bank, apesar do ciclo de lançamento, continua alto, né? Mais de 9 bilhões em Land Bank contratado. A gente tem sido capaz de fazer a reposição. Desde o dia que a gente abriu o capital, a gente já entregou mais de 2,7 bi de VGV. São 68 projetos lançados desde então. A nossa alavancagem continua baixa e é assim que vai continuar. O nosso retorno médio do patrimônio, como eu falei, segue em expansão. E a partir de novembro do ano passado, quando a gente iniciou o pagamento de dividendos, né, a gente agora, todo semestre, terá a recorrência do pagamento, assim que está em todo o planejamento da companhia. Seguindo aqui para o próximo slide, eu quis dar uma perspectiva, já que eu falei dos últimos 5, né, o que serão os próximos 5. Quando a gente olha os últimos 5, a gente concentrou ainda mais a Moura do B no luxo e alto padrão. A gente expandiu o modelo de condomínio para praticamente todas as cidades que nós estamos atuando, tanto o modelo de condomínio quanto a linha Beach Class. A linha Beach Class agora está consolidada em praticamente todas as praias turísticas do Nordeste em, em condomínio, e também o modelo de condomínio do modelo Moura do B de alto padrão dentro da cidade, também em praticamente todas as cidades. Há 2 anos, a gente apresenta a nova empresa, a Mood, com foco em média renda. Fizemos essa semana a primeira entrega do projeto da Mood. Já são 8 projetos lançados com essa empresa
até 2024, a gente já está com 10 quando a gente olha o início de 2025. São projetos que têm tido uma excelente performance de venda, projetos muito fiéis à sua viabilidade em termos de custo de obra, velocidade de vendas, prazo de entrega de projeto. Então, a gente ainda pode crescer mais ainda. A gente acredita que aqui a gente pode ir de 1 a 1,4 bi ao ano em lançamento. É óbvio que a gente ainda pode acelerar isso um pouco mais. O governo, essa semana, publicou realmente a intenção de destinar 15 bilhões para poder avançar fora do Minha Casa Minha Vida, atendendo a famílias de renda média de 12 mil reais. A Mood está completamente encaixada nesse segmento. E ano passado, a gente, depois de ter evoluído bastante nos projetos da Mood, projetos industrializados, feitos com forma de alumínio, parede de concreto, a gente conseguiu entender e desenvolver, que se a gente conseguisse pegar o projeto da Mood, simplificasse ele em termos de especificação, simplificasse eles em atributos de lazer, a gente seria capaz de encaixar no faixa 3 do Minha Casa Minha Vida. A gente resolveu criar uma outra empresa, uma terceira empresa, que a partir de 2025 já terá lançamento, ela se chama Única, então que a gente também vai atuar no Minha Casa Minha Vida já a partir desse ano. Então a soma das três em companhias leva a Moro do B nos próximos 5 anos a sair do patamar atual de 2,5 bi para 3 bi e meio. O que que a gente espera com isso, né? É que seja uma empresa de pelo menos 500 milhões de lucro líquido, pelo menos 20% de retorno do patrimônio, e aí a gente se consolida nesse patamar para pensar no próximo salto de crescimento, desde que a gente esteja cumprindo o nosso propósito. Cliente surpreendido com a qualidade do produto, que se valoriza, acionista satisfeito com a rentabilidade, baixa alavancagem e um retorno médio do patrimônio consistente, tá? A gente não quer viver de repix para poder depois ter que estar justificando de baixa. A gente é muito preocupado com a consistência da margem, com a consistência do resultado, com a consistência do que a gente promete a vocês. Isso é o que a gente acredita que é a construção dos próximos 5 anos para a Moura do Bem. Com isso, eu fecho a minha participação aqui com vocês, volto ao final no Q&A, passo agora para a Barral para poder falar um pouco dos destaques operacionais da empresa. Obrigado, Vilar. Bom dia a todos. Eu vou entrar no detalhe aqui da nossa performance operacional. Então, começando com os lançamentos, gráfico da esquerda, a companhia lançou 460 milhões no quarto tri. Isso representou um aumento de 2,6% em relação ao quarto trimestre de 2023 e uma redução de 58% em relação ao terceiro tri de 2024. Importante lembrar que no terceiro tri de 2024 foi quando a companhia alcançou seu recorde, tanto em lançamentos quanto em vendas. No gráfico da direita, a gente traz a visão anual. Fechamos 2024 com 2,5 bi em lançamentos, isso representou um aumento de 57,8% em relação ao ano de 2023, e o interessante aqui é que mais um ano a companhia cresce a sua operação no modelo de condomínio, saindo de 1 bi 100 para 1 bi 600, e isso aí Vanderlei vai explicar um pouco mais à frente, mas reflete numa melhoria, numa menor exposição de caixa para a companhia e num melhor retorno. Seguindo para as vendas, no quarto tri comercializamos 521 milhões, isso representou um aumento de 31% em relação ao quarto tri de 23 e uma redução de 48% em relação ao terceiro tri. Lado direito, mais uma vez, a visão do ano, a gente fecha 2024 comercializando 2,4 bi, um crescimento de acima de 60% em relação ao ano de 2023. Uma composição das nossas vendas, quando a gente soma as vendas de incorporação, condomínio e a venda fechada, totalizamos uma venda bruta de 576 milhões, e aí eliminando os distratos da conta, a gente chega numa venda líquida de 521 milhões. Abaixo, a gente traz um gráfico aqui mostrando o comportamento do nosso indicador de distrato. A gente consegue ver que ele vem rondando os 10% das vendas por um bom período. Fechamos o quarto tri com esse indicador representando 9,6% da venda bruta. E aí, mais uma vez, a gente distratou 55 milhões no período. A gente faz questão aqui de abrir essa composição, como que se comportaram esses 55 milhões. E a gente consegue ver que quando a gente elimina os distratos motivados por migração de unidade e mudança de titularidade,
os distratos puros eles ficaram num patamar muito saudável, representando menos de 3% da nossa venda bruta. Seguindo a nossa VSO, Diego já comentou um pouco, mais uma vez aqui, uma VSO consistente, resiliente. Nessa fotografia aqui, a gente tem 5 trimestres, mas se a gente abrisse um pouco mais, a gente ia ver que a companhia vem navegando uma VSO-DM acima de 45% por um longo período, e a gente fecha 2024 com 54% nos últimos 12 meses e 20% no trimestre. Abaixo, o mesmo gráfico, porém com foco nos lançamentos, a VSO2 lançamentos, o DM ficando acima dos 50%, 58%, já no TRI, 37%. Aqui é a nossa tela do estoque, eu acho que não vale perder muito tempo, mas tem duas informações aqui relevantes, né? A companhia ela encerra 2024 com VGV em estoque de 2.200 com a nossa forte comercialização, o crescimento das vendas no ano de 2024 chegando a 2,5 bi, a gente chega no indicador de cobertura de estoque em 11 meses, né? Ou seja, mantendo esse ritmo de vendas, com menos de um ano a gente estaria zerando o nosso estoque atual. E aí outro indicador importante é que o nosso estoque pronto, ele representa apenas 5% do total do nosso VGV em estoque. Do lado a gente traz duas pizzas, uma mostra a quebra por região do nosso estoque, a gente consegue perceber que existe uma concentração maior nas nossas principais praças de operação, que seria Pernambuco, Ceará e a Bahia, e abaixo a quebra por modelo de negócio, basicamente um meio a meio, a incorporação representando 52% e o condomínio o complemento. Banco de terreno, a gente fechou o ano com 56 terrenos, o equivalente a 9,1 bi em VGV potencial. E aqui, mais uma vez, né, mostra a capacidade da companhia de repor de forma muito rápida o seu land bank. Basicamente, ao longo do ano inteiro, a gente navegou nesse patamar de 9 bi. Mesmo com crescimento expressivo nos lançamentos, a gente consegue manter esse patamar de 9,1 bi. E aí abaixo, a quebra com relação à forma de aquisição, a gente tem 60% adquirido via permuta física, 20% via permuta financeira e 20% em dinheiro. Projetos em andamento, fechamos o ano com 58 projetos em andamento, 22 deles no regime de incorporação e 36 sob o regime de condomínio. E aí, com relação aos nossos canteiros ativos, a gente fecha o ano com 48 obras em andamento. Aqui, para fechar a parte operacional, a gente sempre traz comportamento, né, e como é que vem acontecendo as entregas. No ano de 2024, a companhia concluiu 8 projetos, realizou 8 entregas, e a gente tem um gráfico aqui mostrando a quebra ano a ano, no longo prazo, no planejamento que a gente tem aqui com relação às nossas entregas de 2025 até 2029. Olhando para o curto prazo, nesse ano de 2025 a gente tem 20 projetos para serem concluídos. Já nesse início de ano foram concluídos quatro empreendimentos. Eu passo agora para Vanderlei, ele vai seguir com os nossos destaques financeiros. Pessoal, bom dia. Tocar aqui os destaques financeiros, começando pela receita líquida. No quarto TRI, a gente entregou 368 milhões de receita, foi 30% acima do que o quarto TRI de 23, e uma redução de 26,7% em relação ao terceiro TRI de 24. Aqui é importante relembrar o que foi o terceiro TRI de 24. Teve um impacto positivo do lançamento do Mansão Othon e o Beach Class Infinity. A gente teve o terreno reconhecido naquele trimestre, e também as vendas de 1 bilhão que a gente teve no terceiro TRI contribuíram para essa maior receita acima da média da Moura do B. No acumulado do ano, a gente chega próximo a 1.600 bi de receita, 36% acima do que o ano de 2023, e é importante também aqui frisar o crescimento das receitas, tanto no segmento de incorporação quanto no segmento de condomínio. À direita, a gente relembra aqui o crescimento da receita desde o nosso IPO, o Diego já falou um pouco sobre isso,
em 2020 no patamar de 513 e agora em 24, 3 vezes mais, 1.570, né? Mostra o crescimento da companhia nos últimos anos. Seguindo para lucro bruto aqui, a gente sempre traz ajustado dos juros capitalizados. O quarto TRI entregou 125 milhões, crescimento de 16% em relação ao quarto TRI de 23 e uma queda em relação ao terceiro TRI de 24 de 27%. Aqui as mesmas explicações da receita servem também aqui para o lucro bruto, né? Com relação à margem do TRI, quase que 34%, em linha com o terceiro TRI e abaixo do quarto TRI de 23. Aqui é importante relembrar também, quando a gente reconhece um terreno que tem aquisição em cash, isso afeta a margem do condomínio, né, leva a margem um pouco mais para baixo, porém sem afetar o lucro nominal do condomínio. Foi isso que aconteceu no terceiro e no quarto TRI, por isso essa redução da margem consolidada, dado o impacto do condomínio. No ano de 24 fechado, a gente atinge 557 milhões de lucro bruto, 31% acima do que o ano de 2023. A margem consolidada ficou em 35,5%, e a gente vê que a incorporação passa a participar um pouco mais do resultado, com 48%, e o condomínio com 52%, né? A margem da incorporação em 30,6% e o do condomínio 41,6%. À direita também a gente traz a evolução, assim como na receita, o lucro bruto cresceu de forma exponencial, saindo de 139 em 2020 para 527 em 2024. Seguindo para as despesas comerciais e administrativas, à esquerda a gente traz as comerciais, mostrando uma diluição, né, das despesas em relação ao volume vendido. A gente entregou 144 milhões de despesas comerciais no ano. O percentual que foi 6,4% da nossa venda em 23 caiu para 5,5%, ou seja, menor esforço de venda relativo ao volume vendido. E as despesas administrativas também mostraram uma diluição importante. A gente fechou o ano com 102 milhões. Quando a gente olha na ótica da representatividade das receitas líquidas, 7,6% foi em 23, caiu para 6,5% agora em 24. Na ótica das vendas, caiu de 5,3 para 3,9, é uma diluição relevante aqui das nossas despesas. Seguindo para nosso EBITDA, que fechou o quarto TRI com 53 milhões, a gente acumula 288 milhões no ano de 24, crescimento de 42% em relação ao ano de 23 e um ganho aqui de margem operacional saindo de 16,6 para 18,4, muito em função da alavancagem operacional, como eu comentei há pouco, a diluição das despesas. A gente já vinha reportando isso nos últimos TRIs, continua, né, essa diluição das despesas, que mostra o que o crescimento da operação tem trazido de benefício aqui para os nossos resultados. Seguindo para lucro líquido, a gente entrega 45 milhões no quarto TRI, acumula 251 milhões, que é o recorde da companhia para um mesmo exercício, um crescimento de 61% em relação ao ano de 2023. A nossa margem líquida também teve um crescimento ali de 2,5%, a gente atingiu 16% de margem líquida, e um retorno sobre o patrimônio quase que na casa dos 18%, né? Tivemos 17,5% de retorno, comparado aos 12,4% de 2023, o que reforça a nossa estratégia dos últimos anos. A gente tem conseguido trabalhar mais forte no condomínio. A gente sempre lembra o quanto o condomínio e também a Mood utiliza menos capital do que a incorporação de alto padrão. Então, esse resultado, passando aqui na nossa DRE, traz uma melhoria de retorno. A gente ainda espera um ganho de retorno daqui para frente, principalmente quando os resultados começarem a aparecer de forma mais expressiva na nossa DRE. E aí, seguindo para o resultado contratado a realizar, ao lado esquerdo a gente tem o resultado da incorporação, fechou em 24, muito próximo ao que foi em 23, tanto em valor nominal, 286 milhões, quanto em margem, 33,6, já muito próxima da margem que a gente vem apresentando no nosso resultado. E no condomínio, a gente tem a venda fechada com crescimento de 75%, totalizando 44 milhões de resultado a apropriar, e uma margem também em linha, 27,8%. E nas taxas de administração, crescimento de 20%,
temos hoje 290 milhões de taxas a reconhecer à medida da evolução das obras de condomínio. Para fechar aqui os destaques financeiros, a gente traz geração e consumo de caixa e o nosso endividamento. No quarto TRI de 24, a gente gerou 12 milhões de caixa operacional, quando a gente considera o pagamento de dividendos que foi feito no ano passado de 55 milhões, a gente tem um impacto de 42 milhões na nossa dívida líquida, a gente fecha com 107 milhões, que representa 7% do nosso patrimônio. A gente sempre traz aqui, né, a nossa perspectiva com relação ao endividamento. A gente acredita que um percentual saudável para rodar a companhia e gerar o melhor retorno seria algo entre 15% e 20% do nosso patrimônio. A gente ainda não está nesse patamar, né? Porém, com o crescimento da operação, a gente deve chegar nesse patamar entre 15% e 20%, e isso vem permitindo, né, com que a companhia cresça. A gente deu um salto de crescimento em 24, justamente pelo andamento do nosso caixa. Quando o ciclo foi entregue, a gente conseguiu enxergar que já era o momento, a gente já tinha capacidade e estrutura de capital aqui suficiente para dar esse salto de crescimento que demos em 24. E olhando daqui para frente, a gente enxerga que com esses dividendos de 100 milhões ano, Diego já comentou um pouco sobre isso, a gente vai conseguir rodar entre 15% e 20% do patrimônio e entregar ali retornos interessantes para o nosso acionista. A gente também divulgou agora no resultado a distribuição de 50 milhões, que vai acontecer agora no segundo TRI, que é metade do que a gente tem previsto aqui para esse ano, né? A gente tem 50 agora relativos ao exercício do ano passado, e a gente tem uma previsão aqui no nosso modelo de distribuir mais 50 no segundo semestre. E aí, com isso, eu encerro aqui os destaques financeiros e passo a Alan aí para a gente seguir com as perguntas. Obrigado, pessoal. Bem, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Quem quiser fazer a sua pergunta, utilize a opção do Q&A. Vamos iniciar aqui com o Juan Argento da XP. Ele tem duas perguntas. Ele queria entender as perspectivas dos lançamentos para 2025 e qual a relevância que vocês esperam para o segmento de condomínio no ano. E a segunda pergunta que ele faz queria entender também a visão sobre as notícias que têm saído sobre a potencial expansão do Minha Casa Minha Vida, a criação do faixa 4, englobando clientes de até 12 mil de renda mensal. Faria sentido, se faria sentido para a gente acelerar o crescimento da MUDI caso essas medidas sejam aprovadas? Eu acho que eu posso responder essa pergunta, Alan. Primeiro, bom dia, Juan. Obrigado pela sua pergunta. A princípio, o nosso plano de 2025 está construído muito semelhante ao que foi 2024, né? A gente tem um foco forte no modelo de condomínio fechado, a gente cresce um pouco mais a MUDI e apresenta um ou dois projetos da Única, né? Assim como a MUDI, a gente vai de forma cautelosa expandindo nossa atuação dentro da Única, conhecendo o cliente, conhecendo o processo de desligamento na fração ideal, que a gente já faz na MUDI também, mas aqui seria na totalidade. Enfim, é sempre prudente a gente ir tateando o mercado e conhecendo ele. Então é isso que você pode esperar. O condomínio teve uma relevância significativa em 24, em época de juros altos, perspectiva de baixa alavancagem da companhia, é nisso que a gente deve focar. Tem mercado, a gente tem bons produtos a apresentar. Já falei para vocês sobre isso, né? A gente comprou um terreno de 5 mil metros quadrados ano passado no Ceará, em Fortaleza, no melhor local, na Avenida Beira-Mar. Então, um projeto de Arthur Casas, projeto de 2 torres, muito icônico. A gente vai lançar esse ano. Aqui em Recife, a gente tem o projeto, a continuidade do Novo Cais, projetos também de mais de 1 bi de VGV. Então, é nisso que a gente vai estar concentrado. Salvador já teve lançamento de condomínio esse ano, a gente vai seguir com outros. Então, esse é um pouco da cara do que você pode esperar, algo semelhante do que foi 2024. Com relação, eu acho que eu falei um pouco sobre isso lá na minha apresentação. A gente viu com muito otimismo essa ideia do governo. Já vem se conversando há um tempo, né? Criar um faixa 4. Do que eu li, é que a ideia é que seja uma taxa de juros de 8% ao ano para famílias com renda de 12 mil reais. Encaixa perfeitamente no MUDI de entrada, uma linha de produto que a gente tem dentro da própria MUDI. Então, acontecendo, existe uma demanda reprimida muito grande,
nesse mercado no Nordeste. São 5 anos que esse mercado está desabastecido. O exemplo é a velocidade de vendas da Mood. Então, hoje, onde é quase 12% para financiar cliente, caindo para 8%, né? Aí, pelo affordability, o enquadramento de renda é muito grande. Toda vez eu lembro, né? 3 pontos percentuais enquadram 200 mil famílias nesse tipo de produto no Nordeste. Uma renda segue positivamente, desemprego baixo, confiança positiva, né? Existe esse descolamento desse ruído, dessa questão fiscal, avaliação do governo para a vida real, né? Para o emprego, para a renda, para as pessoas dessa faixa de segmento. Vem acontecendo que não encaixa os juros, porque o juros está muito alto. Havendo isso, sim, a gente vai expandir ainda mais a Mood e vai conseguir ocupar ainda mais esse mercado. Temos uma pergunta aqui também de Herman Lee do Bradesco. Ele pergunta, ele gostaria de saber mais sobre a Única, né, e o que é que a gente traz de experiência da Vivex, antiga marca, para essa nova empresa, e se o mix de lançamentos vai mudar com a nova entrada com a entrada da Única. Bem, Herman, bom dia. Também obrigado pela pergunta. Ah, a gente, de fato, há muitos anos atrás, a gente teve essa marca chamada Vivex. Ela funcionou muito em sociedade com MRV. Ela começou desde o modelo de construção que a MRV ainda tinha de sistema construtivo com bloco de concreto, bloco cerâmico estrutural, bloco estrutural, tá? Era um modelo totalmente diferente do que a MRV faz hoje. A gente também navegou com essa transição para forma de alumínio, parede de concreto, os bloquinhos, né, 3, 4 andares até os mais altos. E a gente aprendeu a contratação do financiamento, o repasse, o modelo de concepção, né, o modelo de construção a gente chegou a construir também dentro das SPS das quais éramos sócios. Esse know-how, desde o diretor, ainda está dentro da empresa, da Moro do B, tanto que a gente obteve sucesso na Mood. Ela tem algo de semelhante, sim, a um produto faixa 3 bem mais qualificado, né, em termos de especificação, arquitetura. Simplificar o Mood e encaixar no faixa 3 parece muito mais simples do que o passo que a gente deu para a Mood, é porque a gente foi por uma descida de cliente e não por uma descida de processo construtivo. Então, a gente está bastante confiante de que a gente será capaz de desenvolver o produto. Na verdade, o desenvolvimento já está feito, mas que a gente será capaz de executar o produto melhor ainda do que a gente vem fazendo e mais eficiente do que a gente fez na Mood. A gente acredita que nos próximos 5 anos a Única deverá ter um tamanho algo em torno de 1.200 a 1.400 dentro do nosso mix, posto as condições atuais, né? Óbvio, se isso cresce, né? Se o programa ainda muda o teto dos 350 mil reais, se a gente começa a perceber que a demanda é ainda maior do que o que a gente esperava, a gente vai crescer. É um modelo que a gente já simulou aqui, muito próximo do condomínio, né, de baixo capital, baixíssima alavancagem. Então, o Nordeste tem uma demanda altíssima para isso, não tem grandes incorporadoras explorando o mercado. Obviamente que tem MRV, tem direcional, tem tenda, mas cada uma delas com sua estratégia diferente do que a gente está pretendendo. A gente quer consolidar, como consolidou em todos os estados, a liderança também da Única nesse segmento. Temos três perguntas, na verdade, de Rafael Heder do Safra. Acredito que a primeira sobre mix e condomínio já tenha sido respondida, mas tem mais duas aqui que ele gostaria de saber sobre como está a velocidade de vendas agora aí no início do ano, se já sente algum tipo de desaceleração. E a terceira, no caso, poderia, como a gente está enxergando o cenário de contratação PJ, se já tem, já se enxerga alta nas taxas de juros. Eu acho que o Vanderlei pode responder as duas perguntas. Fala, Rafa. Bom dia, obrigado pela tua pergunta. Sobre as taxas PJ, a gente viu de fato, tanto do lado do cliente, que teve uma subida de juros geral, né? Todos os bancos tiveram um aumento de taxa, quanto também no PJ aqui, para a construção dos empreendimentos no plano empresário. O que a gente tem visto, tá? A nossa carteira é bastante saudável. A gente fez um estudo bem apurado sobre a carteira. A gente tem um LTV de menos de 60%, né, de parcela pós-chaves. E com isso a carteira fica muito saudável com relação ao volume que os clientes conseguem financiar. Com relação
ao aumento de taxa de juros, devido à análise de crédito que a gente faz, que é um pouco é até um pouco rigorosa na hora de botar o cliente para dentro da carteira, a gente simulou novamente com o aumento de taxa de juros todos os clientes que a gente tem na carteira e a gente ainda permanece numa posição bastante saudável. A gente até entendeu, né, que esse movimento de aumento de juros para a pessoa física poderia impactar as vendas. Mas para te dar um dado, a gente lançou nesse primeiro TRI empreendimentos da Mood e isso está performando muito bem nas nossas vendas, está atingindo uma performance muito boa. A gente vendeu em janeiro e fevereiro mais do que a gente vendeu no primeiro TRI de 2020, de 2024, o que seria até um contrassenso dado a subida de juros. Porém, isso reforça, né, nossa tese, inclusive a tese da própria Moody, quando a gente decidiu entrar no mercado aqui de média renda, a gente não tinha nenhum competidor atuando em larga escala aqui na região e a demanda ainda permanece forte, você ainda tem bastante confiança do lado ali do comprador, e isso para a gente é o diferencial. O desemprego segue baixo na região e a demanda permanece alta, né? A gente deve fechar o primeiro TRI de 25 muito próximo com o que a gente vendeu no quarto TRI de 24, né? Que foi um patamar de venda bastante expressivo. Então, endereçando tua pergunta, a gente teve aumento de taxa de juros, isso não está impactando as nossas vendas e não vai impactar nossas viabilidades, porque a gente roda com juros bem mais altos do que o que a gente tem de previsão para a economia, tanto no spread quanto também no CDI. Então, não é de se esperar que a gente tenha impacto pela essa subida de juros nas nossas viabilidades também. Temos três perguntas aqui também de Vitor Kitzmann, do portal Small Caps. A primeira, ele gostaria que comentasse sobre o ROI entre os produtos, incorporação, condomínio, Minha Casa Minha Vida, e gostaria também de saber qual a margem bruta esperada de receita apropriada dos condomínios, e a terceira, que foi sobre vendas, eu acho que isso já foi respondido. Bom dia, Vitor. Obrigado pela pergunta. Sobre o ROI, para te dar um target aqui, o ROI de uma incorporação que a gente vê, principalmente da Mood, né? A gente enxerga algo por volta de 16%, é o que tem sido com empreendimentos sem contratação de associativo, e aí quanto mais associativo você conseguir encaixar na Mood, isso vai aumentando esse ROI de 16%, tá? No Minha Casa Minha Vida, esse ROI já passa dos 25%, por isso a gente enxerga se quando a Única começar a tomar parte dos nossos resultados, nosso retorno deve subir de forma considerável. E o ROI do condomínio, ele gira ali na casa dos 30%. E aí, quando você tem mais condomínios que você contrata o terreno via permuta, o ROI é mais alto. Quando você tem mais com compra de terrenos em cash, o ROI um pouco mais baixo, mas na média tem sido 30%. E só a tua segunda pergunta sobre a margem contratada dos condomínios. O condomínio ele vai rodar sempre entre 40% e 50%. Vão ter trimestres como foi esse e o trimestre passado, que a gente vai ter um percentual maior de cash e vai afetar a margem, mas na média vai ser entre 40% e 50%. É o que você pode esperar. Inclusive, esse primeiro TRI agora, a gente deve ter uma margem aí acima dos 40% no condomínio. Temos três aqui do Antônio Castrucci, do Santander. A primeira é: qual o percentual de imóveis de incorporação com preço até 450 mil tem na companhia? E ele gostaria de entender o que levou o aumento na margem da incorporação agora no quarto trimestre, e se o que é que a gente está enxergando de relevante nos custos. Bom dia, Antônio. Obrigado pela tua pergunta. Dos imóveis da Mood, que é onde tem esse percentual de imóvel, né, até 450 mil,
A Moody tem, né, na sua tipologia 2 e 3 quartos, e ele vai estar rodando de 350 a 500 mil na média, porém a gente tem alguns Moods até com um volume acima. Mas respondendo objetivamente tua pergunta, mais ou menos metade dos imóveis da Moody, um pouco mais, vão estar nessa faixa aí do 450 mil. De fato, se o programa vier a acontecer, né, para o Minha Casa Minha Vida, para essa faixa de renda, a gente tem um potencial de crescimento relevante aqui na Mood, do ponto de vista de demanda. Com relação à expansão da margem de incorporação no trimestre, a gente vinha comentando que era natural o crescimento, a gente vinha trocando a safra dos projetos de incorporação de alto padrão para incorporação Mood, né? A Mood tem uma margem melhor do que a incorporação de alto padrão, então essa margem ia tender aos 30% e aconteceu agora já no quarto tri. Então, é de se esperar uma manutenção dessa margem, a gente não enxerga a curto prazo uma melhoria considerável dessa margem de 30%, é nisso que deve ficar a margem da incorporação. Evidentemente, lançando a única, a gente deve ter um incremento de margem, mas isso, dado a dinâmica do POC, deve acontecer mais gradual. E com relação aos custos, o custo segue a mesma dinâmica do INCC. O nosso custo interno segue preocupando um pouco na mão de obra, os índices de mão de obra estão um pouco elevados, porém, ainda com material compensando, então a gente segue bem em linha com o INCC. Tanto é que nos últimos trimestres a gente vem mostrando esse crescimento de margem, né, sem impacto aí da inflação. A gente segue acompanhando, é importante a gente estar sempre no radar, principalmente com as mudanças aí de dólar, enfim, de outros aspectos que podem impactar, principalmente a inflação de material, mas no momento não tem nada além do que já foi comentado. A gente tem a preocupação com mão de obra e material segue ali compensando nos nossos orçamentos. Temos uma pergunta aqui de Heloísa Cruz, da Stoxus, que ela gostaria de ouvir uma visão qualitativa da demanda por mercado e como estamos enxergando a formação de novos land banks. Luísa, o mercado, como eu disse inicialmente, né, a gente acabou de atualizar a pesquisa das capitais que a gente atua, fechou o ano de 24 com um estoque mais baixo, né, da série de 10 anos, ou seja, tá melhor do que em 2019, quando a gente falava que era o menor patamar de estoque de prateleira do Nordeste. A gente já falou, já explicou qual é o motivo disso. Durante esses últimos 5 anos, por ter baixas competições, né, o Moura do B tem 25% de share, o segundo colocado tem 2% de share. Por ter ser bastante pulverizado o mercado, não foram capazes de lançar produtos suficientes para a demanda não induzida, né? A demanda não estimulada, né? Somente por aquele próprio crescimento vegetativo. Então, isso acaba trazendo essa figura, né? Tá aí o VSO da gente. No terceiro tri, quando a gente lança um bi, a gente vende um bi. Quando a gente lança 500 milhões, vende 500 milhões. Então, para você dar uma fotografia, eu acho que o Vanderlei falou mais cedo, em fevereiro a gente fechou vendas um pouco acima do que já foi o primeiro tri de 2024. A gente segue confiante. O estímulo dos benefícios sociais, eles são fortemente despejados no Nordeste, o que traz um dinamismo para a economia, né? Acaba, por um lado, prejudicando a mão de obra, né? Por causa das pessoas quererem se manter na ultra, assim, na eterna recebimento do Bolsa Família, não recebe, não busca o mercado formal. A gente tem tido uma certa dificuldade em contratação, apesar de que a empresa atingiu 7.200 colaboradores, né? Mais de 1.200 nos últimos 12 meses de acréscimo. Então, a gente conseguiu atender, mas tem tido dificuldade. Por outro lado, né, a questão econômica, isso traz um dinamismo na economia. E a gente sempre disse isso, quando o Brasil cresce, o Nordeste cresce mais do que o Brasil, por conta dessa migração, né, ou redistribuição através dos impostos que o governo federal acaba fazendo para a nossa região. Então, a gente tem tido, sim, uma boa dinâmica. É óbvio que Selic a 15% tenderá a desestimular a economia, tenderá juros de contratação e financiamento a 12%, tirará muitas famílias do enquadramento, mas a gente ainda segue, assim, otimista, porque a gente tem visto cada vez menos apetite de lançamento dos outros incorporadores. E a gente disse que isso aconteceria na hora que os bancos decidem
que vão ser mais restritivos para crédito, não significa que vai a zero. Ele simplesmente vai escolher melhor os incorporadores dos quais eles vão aprovar financiamento de plano empresário, enfim, contratação de terreno e tudo mais. Então, a gente tem aproveitado esse momento e tem surgido mais terrenos para a gente também. E enquanto o VSO seguir bem, enquanto a inadimplência estiver muito baixa, como está atualmente, enquanto o distrato for muito baixo, como tem sido, e a gente acompanha muito de perto a aprovação da carteira e a manutenção dela, né, como que ela se comporta. Eu mesmo olho isso uma vez por mês, né, às vezes duas vezes por mês eu estou acompanhando isso com a equipe de Diego Vanderlei. Então, a gente segue confiante. Mas começamos o ano bem. É isso que eu posso resumir de tudo que eu falei um pouco para você aqui. Temos uma pergunta aqui do João Torati. Com a criação da Única, a companhia tem interesse de atuar em cidades do interior do Nordeste? Bem, João, bom dia. A princípio, não, a gente não tem interesse em sair das áreas que a gente já está em atuação. De novo, né, a gente tem mais demanda do que a gente vem apresentando de produto, então não faz sentido a gente estar criando novas estruturas de formação de equipe, execução de obra, desenvolvimento de fornecedor, enfim, toda a cadeia que é necessária fazer um produto imobiliário, se a gente ainda tem demanda dentro dos espaços que a gente já ocupa muito bem. Então, nosso foco, de fato, é se concentrar ainda mais onde a gente já tem a liderança e expandir dentro do próprio mercado. Bom, não temos mais perguntas. Lá fica com você fazer as considerações finais. Bem, eu queria agradecer a confiança que o mercado sempre depositou na Moura do B, na forma que a gente desenvolve os nossos produtos imobiliários, na consistência dos nossos resultados. Quero garantir a vocês que a gente segue trabalhando ainda mais, né, nesses próximos 5 anos. A gente tem realmente essa pretensão. Pode ser que a gente surpreenda, mas de antemão o que a gente quer assumir aqui é esse compromisso que a gente mostrou inicialmente, quando a gente abriu esse webcast. A gente está bastante convencido que isso é capaz de ser feito. Se vocês olharem o que foi feito de 2020 até 2024, o salto foi muito maior do que o que a gente está pretendendo fazer. Até porque é mais se consolidar dentro daquilo que a gente vem fazendo e crescer naturalmente do que abrir novas praças, desenvolver novos produtos, expandir um modelo de condomínio que já está expandido, já está muito bem consolidado, e a empresa já está com outra estrutura, né? Saiu de 1.200 funcionários para 7.200. A gente deu saltos em vários aspectos e já está bem acomodado nessa nova dimensão de processos, de treinamento, procedimento, desenvolvimento, estrutura, enfim, tudo que é necessário para a gente fazer uma boa jornada para os próximos 5 anos. Reforço o nosso compromisso com isso, reforço nossa disponibilidade de dúvidas de quem quiser em outro momento. O RI está sempre muito aberto, eu também sempre estive muito aberto a qualquer questionamento e desejo a todos um excelente 2025. Já estamos praticamente fechando o primeiro trimestre. Vamos agora para os que são mais acelerados. O segundo e o terceiro tri do ano tendem no mercado imobiliário a terem mais demanda, mais trabalho, mais desenvolvimento. A gente tem muita entrega para fazer ainda em 25, o que é bom, né? Que gera um bom fluxo de repasse, e a gente vai estar bastante comprometido com o melhor para o nosso cliente e também para o nosso investidor, para que o capital continue fluindo aqui para a gente. Um abraço a todos.